Bom dia, Venilson. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral manhã desta quinta-feira. A gente está aqui na esquina das ruas Arthur Serpa com a rua Antônio Martiniano de Barros, Jardim Fragoso, Olinda. É aqui de onde nós estamos falando ao vivo. E esse caso, agora são 7h20 da manhã, ele aconteceu há cerca de 2 horas. Há pouco mais de 2 horas, esse fato aconteceu nessa rua aqui, onde o Eric Nascimento ele pode mostrar, em uma residência que fica localizada nessa rua. E essa situação, ela chama muita atenção pelo seguinte: essa mulher é uma dona de casa de 23 anos, que naturalmente a gente não vai identificar. Ela foi salva por um vizinho. Esse é o tema. Ela foi salva por um vizinho. E por que ela foi salva? Veja que situação, viu, Evenilson? A gente está pegando essas informações a todo momento com a polícia, com os bombeiros, que estão, claro, também nos passando boas informações importantes dentro desse trabalho de apuração. A mulher estava dormindo em casa. Por volta das 5 horas da manhã, o horário onde o marido dela saía da residência para ir trabalhar, tudo normal, é uma questão de rotina. Mas aí o que aconteceu na manhã desta quinta? Essa mulher estava lá, deitada, o marido se organizou, saiu para trabalhar e, de repente, pouco tempo depois, essa mulher ela foi surpreendida. Por quê? Ela estava deitada na cama dela, quando de repente ouviu um barulho, uma movimentação estranha. No telhado dela estava descendo um homem. Esse homem que inclusive utiliza uma tornozeleira eletrônica. Esse homem com uma faca, ele abordou, rendeu essa mulher e tentou estuprá-la. A partir desse momento, essa mulher começou a esboçar uma reação de resistência. Afinal, é uma perversidade isso. É um crime que a gente não tem palavra para poder descrever. E aí, a partir do momento em que ela se recusou, ele feriu a mulher com uma faca, aplicou um golpe na região do braço dela. Só que com o barulho que estava sendo gerado dentro da casa, um vizinho da residência, ele ouviu esse barulho. E aí o que aconteceu? Esse vizinho prontamente foi na direção da casa. Conseguiu abrir de alguma forma, se deparou com a cena, com um bandido tentando estuprar a mulher e posteriormente matando essa mulher, o que configura um crime de feminicídio pela condição, pelo gênero, pelo fato de ser uma mulher. Só que aí logo depois que esse homem entrou na casa e presenciou, houve uma luta corporal. Naturalmente, esse vizinho, numa atitude heróica, impedindo essa ação, esse crime, ele partiu para cima desse homem que estava tentando estuprar a mulher. Houve essa luta corporal e esse vizinho acabou matando esse homem que estaria tentando praticar um estupro e, posteriormente, um feminicídio. Esse homem que morreu e o corpo dele se encontra dentro da residência, ele, a princípio, não é uma pessoa conhecida aqui na localidade. Ninguém sabe quem é. No entanto, para ele ter subido no telhado da residência, esperado o marido da vítima sair e aí invadido essa casa, ele certamente já teria observado alguma situação, poderia estar acompanhando a rotina. Em algum momento ele já deve ter visto essa vítima em algum lugar. Mas ele foi morto. O corpo dele se encontra nesse momento dentro da casa, aguardando, claro, a chegada do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, do Instituto de Criminalística e também do Instituto de Medicina Legal. A polícia, claro, ela vai dar início às investigações, mas as opiniões aqui, elas são unânimes. No momento, ninguém está querendo falar. Mas no off as pessoas dizem, essa mulher foi salva por esse vizinho porque ela seria estuprada e morta em seguida. E esse vizinho evitou que esses crimes eles fossem consumados. No entanto, essa mulher está ferida e ela foi socorrida agora há pouco para um hospital. Ela saiu aqui numa viatura dos bombeiros porque ela estava com um ferimento no braço. O marido dela, gente, tinha saído para trabalhar, teve que voltar desesperado para poder, claro, dar assistência à esposa depois de ela passar por um trauma desses. E ele seguiu com ela para o hospital para dar toda a assistência necessária. Afinal, essa mulher é uma vítima. Ela seria estuprada e seria morta em seguida. E isso, graças a Deus, não aconteceu. Mas ela está ferida, está recebendo todo o atendimento. O homem que salvou essa mulher desses crimes, melhor dizendo,
ele se encontra custodiado pela polícia, afinal ele vai precisar dar os esclarecimentos, mas a princípio, pelo cenário que a gente observa, esse homem, ele teve uma atitude de salvar a mulher, entrou em luta corporal com esse homem que estava tentando estuprá-la e matá-la posteriormente, e aí precisou se defender, acabou tirando a vida desse outro homem. É importante frisar um detalhe, não há identificação no corpo desse homem que tentou praticar esses crimes, mas há uma tornozeleira eletrônica. E aí, dessa forma, vai ser mais fácil para a autoridade policial descobrir a identificação desse homem. Nesse momento, a gente observa aqui que na rua Arthur Serpa tem alguns vizinhos, pessoas que estão curiosas, claro, com o que está acontecendo e assustadas, porque é um nível de violência numa perversidade que fica difícil da gente descrever. Afinal, era uma mulher que estava deitada, dormindo, no descanso dela, por volta das 5 horas da manhã, e ela foi surpreendida dentro da casa dela com um homem que queria estuprá-la. Mas aí, esse vizinho, depois de ouvir toda a situação, de ouvir o barulho, ele invadiu a residência para impedir que esses crimes eles fossem consumados. Evanilson e todos que estão aqui acompanhando o Balanço Geral, nesse momento, a gente está aqui aguardando a chegada do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa de DHPP, que, claro, vai fazer uma análise de todo esse caso, muito embora a gente tenha elementos suficientes, a princípio, para informar com os detalhes do que foi que aconteceu. E o corpo desse homem vai ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A mulher, ela foi levada para um hospital, vai ter de receber todos os cuidados. E a faca utilizada nesse crime, essa tentativa de estupro e tentativa de feminicídio, está sob posse da polícia, está embalada para que se possa preservar todos os detalhes, todos os elementos, para que a perícia ela possa fazer esse trabalho de investigação. Mas foi um caso que surpreendeu a todos os moradores aqui dessa área do bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, porque no começo da manhã, quando todos foram surpreendidos por esse fato, Evanilson. Ô Renato, você falou uma coisa muito pertinente, aliás, tudo que você está falando aí é evidente, mas até agora a perícia não chegou, né? Porque o corpo está lá dentro, a faca já foi recolhida, eu pergunto exatamente isso para não comprometer a cena. Quem que está no local? A polícia militar, a perícia já chegou? Dá uma ideia de cenário para a gente nesse sentido, Renato, por favor. Vamos dar uma ideia de cenário. A gente não vai identificar exatamente qual foi a casa, afinal, a casa onde mora essa vítima, dessa tentativa de estupro e tentativa de feminicídio, mas aí a gente pode dizer que fica localizada nessa rua. Eu vou pedir para o Eric mostrar, inclusive, aqui agora, algumas viaturas da Polícia Militar que estão no local. Os moradores, naturalmente, eles passam aqui, vão circulando, porque tem muita gente que está saindo para trabalhar, mas, nesse momento, o local está fechado. A Polícia Militar de Pernambuco, ela está nesse momento deixando essa casa fechada para que a perícia ela possa fazer todo esse trabalho de investigação, de análise do cenário desse crime. E claro, se a pessoa, se o homem nesse momento, o homem que salvou essa mulher dessa tentativa de estupro e tentativa de feminicídio, ele está sob a custódia dos policiais porque vai ter que passar os esclarecimentos do que foi que aconteceu, de que maneira esse fato ele aconteceu. E a gente está aqui para caso em algum momento ele queira se disponibilizar a falar, a gente ouve também a palavra dele, o depoimento que é muito importante dentro de toda essa situação. A gente está observando que tem muitas pessoas que circulam aqui na área, moradores. Deixa eu chegar aqui. Ô, meu amigo, de licença, não quer falar não? O pessoal não quer falar não, porque a gente até entende, porque é uma situação que é muito delicada, é delicado para todo mundo esse tipo de cenário. E aí a polícia, ela está aqui. A viatura da polícia, ela está aqui porque essa casa, nesse momento, ela está fechada. Essa casa, ela está fechada, não vai ter ninguém entrando no local porque o corpo se encontra lá dentro, Evanilson, o corpo está lá dentro. Então, nesse momento, essa casa ela se encontra fechada e as pessoas elas não têm acesso ao local. O corpo também ele não está visível, está dentro de um outro cômodo. E a gente, claro, está aqui aguardando a chegada da perícia, do Instituto de Criminalística e também do DHPP para ter essa palavra da Polícia Civil, para que a gente possa entender um pouco da dinâmica de toda essa situação. A Polícia Militar está aqui no local, conversando com algumas pessoas. A gente observa ali que a casa onde aconteceu, que a gente não vai mostrar exatamente qual foi a casa, mas a casa onde aconteceu esse fato, ela se encontra fechada e as pessoas aqui na rua, muitas delas estão paradas, estão observando, tentando entender como foi que essa situação
ela acabou acontecendo aqui no bairro de Jardim Fragoso. Evenilson, a gente vai fazer o seguinte, eu vou voltar com você no estúdio agora, a gente vai deixar uma imagem aqui para que você possa observar. É um local que tem uma grande movimentação de pessoas a todo momento, só que há cerca de 2 horas, essa movimentação estava menor, naturalmente, o dia estava amanhecendo. E aí esse homem se aproveitou de alguma forma para subir no telhado dessa residência e tentar praticar esse crime, algo que foi impedido por esse vizinho, que nessa luta corporal acabou tirando a vida desse homem que iria estuprar e depois, muito provavelmente, matar uma mulher. Eu volto com você no estúdio, Evenilson.